Salve, salve, meu querido torcedor do Verdão, tudo certo? Está começando mais um Palmeiras em Campo aqui na plataforma do YouTube, sempre com muita novidade, muita informação, mercado da bola, vitória do Palmeiras, cara, jogo pra dar moral pra equipe, tá? Que vem numa crescente muito boa, então deixa a tua opinião aqui nos comentários, que a resenha já tá começando e o papo vai render bastante novidade aí do Verdão, beleza? Bom, vamos falar então sobre Palmeiras, vitória contra um grande clube, né? Um clube que nos últimos anos rivalizou bastante com o Palmeiras, né? E cara, a gente sabe que o Verdão vem sendo, né, um visitante indigesto em 2025, né? Com moral, o Palmeiras costuma, né, vencer jogos fora de casa na atual temporada, tá fazendo isso de forma muito bem. Venceu, por exemplo, o Universitário lá no Peru pela Libertadores. E agora, 2 dias depois, chegou no Newton Santos, né, peito aberto, e venceu o Botafogo por 1-0 com gol, né, do Felipe Anderson, que há bastante tempo não nos dava uma boa perspectiva, né? Mas o desgaste acabou cobrando, né? Cobrou caro. Na coletiva, Abel Ferreira não economizou palavras, abre aspas, é inacreditável o que fazemos com os jogadores no Brasil, desumano. Não fizemos 72 horas entre uma viagem de 12 horas e outro jogo decisivo, né? Abel ainda disse que o futebol brasileiro não é para amadores e que o Palmeiras especialmente vive sob pressão constantes, abre aspas, aqui tu tens que ganhar todos os jogos e quando não ganha já viu, né? Cara, tá, vamos chegar nesse ponto, né? O calendário do futebol brasileiro, tá? Cara, o Brasil não é o único país que tem um calendário tão inchado. Outros países também tem, a própria Premier League tem um calendário inchadíssimo, eles disputam milhões de competições lá também, tá? Mas é uma realidade, cara, mas todo ano, desde que eu acompanho o futebol, os técnicos reclamam do calendário do futebol brasileiro, tá? Não adianta, cara, não tem o que fazer, né? O time é grande, o time quer disputar e ganhar tudo, E o ano tem só 365 dias, então não tem muito o que fazer, né? Então, o Palmeiras, o que o Palmeiras tem que fazer? O que o Palmeiras já faz, na verdade, é ter um grupo forte, qualificado, né? Jogadores ganham muito dinheiro já por causa disso, né? Além de marketing, visibilidade, enfim, mídia. Tem que ir atrás da máquina e tem que ganhar jogos e tem que seguir, né, nessa constante. O Palmeiras venceu bem, foi um jogo difícil, não foi um jogo fácil. Felipe Anderson, para surpresa de muitos, fez o gol da vitória, né? Tomara que ele ganhe moral, porque o cara até esquece, às vezes, né, que o cara tem um Felipe Anderson no elenco, um cara que chegou com muita pompa, ganha um salário astronômico e não mostrou ainda, né, que veio. Então, de repente, esse gol, ele voltando de uma lesão, cara, seja o que o próprio jogador precise, né, pra poder voltar a ser um cara importante dentro do elenco, porque o Palmeiras tem muitos jogadores jovens, muitos jogadores apostas, e Felipe Anderson é aquele cara mais experiente, aquela contratação que a gente pede pra diretoria, né, no cara mais experiente, um cara não um idoso, né, um cara com experiência, que tá no seu auge ainda. O Felipe Anderson chegou nesse momento pro Palmeiras, foi uma contratação que fugiu, né, daquele, digamos, daquele jeito que o Palmeiras gosta de trazer jogadores mais novos, com prospecção. O Felipe Anderson foi um jogador diferente que a diretoria tentou. E, cara, parabéns pelo gol, parabéns pela vitória do Palmeiras. O Verdão voltou à briga do brasileiro, né, com várias vitórias seguidas. Então, parabéns pro Verdão. Abel Ferreira, te entendo, o calendário é difícil, mas, né, a gente tem que conviver com ele. E tu já convive com o calendário do Palmeiras há tanto tempo, né? Então, eu acho que é chover no molhado reclamar do calendário do futebol brasileiro, já que não tem muito o que se fazer, né? Vai cobrar o físico, o psicológico, e a pressão também é normal para um clube com tanto investimento como é o nosso Verdão. Então acho que tudo isso faz parte, tudo isso é esperado, mas o Palmeiras está lá, está vencendo, está convencendo, e vamos para cima que o Verdão só tem a ganhar com isso, tá? Quero a tua opinião da vitória do Palmeiras aqui nos comentários, porque agora vamos começar a falar de mercado da bola, mas começamos com uma saída. A janela de transferências está bem agitada aqui na academia do Verdão, e depois das saídas do Esteban pro Chelsea, Richard Rios pro Benfica, outro nome da base
pode estar também de partida. O zagueiro Benedetti, joia do Verdão, entrou na mira do Arsenal da Inglaterra. Segundo fontes da imprensa britânica, olha só, né, cara? Uma proposta de 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões, devem chegar nos próximos dias pelo jovem zagueiro do Verdão. O clube inglês enxerga em Benedetti como uma reposição de futuro, principalmente após sair lá do Zineco, que era um zagueiro deles, lá não sei se eu pronunciei correto, tá? Então, cara, é mais um jovem da base que deve estar deixando o clube antes nem sequer de se afirmar no profissional, né? Um jogador que não é utilizado, né, praticamente aí no Palmeiras, nunca teve, né, uma prospecção de sequência no Verdão e pode estar, né, deixando o clube. E eu tenho uma opinião que diverge da outra aqui, tá? Por um lado, cara, a gente vê como a base do Palmeiras, né, é valorizada, sempre tem jogadores que nem se afirmaram ou que estão apenas começando, fizeram algumas partidas e saem para esses valores, né, 10 milhões de euros para um jogador que pouco jogou, vamos dizer assim. Cara, é surreal, né? Eu acho que se chegar a proposta e o Palmeiras não tem, de fato, interesse em usar o jogador a curto prazo, com certeza vai ser vendido, né? Mais um jogador que vai render uma bolada aí aos cofres do Verdão. E eu venderia, vou ser bem sincero com vocês. Acho que a base muito tá aí pra isso, lógico, né? O jogador diferenciado, tipo o Esteban, tipo o Endrick, né? Esses têm que subir e tem que dar retorno esportivo antes de serem vendidos, porque são jogadores que desde novinho, né, já tem esse acompanhamento midiático, já se sabe que vai ser um grande jogador. Aí sim, mas jogadores, por exemplo, como o Benedetti, que sim, é um zagueiro, né? Aí é outros 500, porque geralmente a zaga é uma zaga mais cascuda, com mais experiência, né? Então, cara, eu venderia, mas também deve ficar aquela coisa, pô, é ruim, né, também o jogador da base nem sequer jogar, a gente nem sequer criar uma identificação com o clube, né, com a torcida, porque é no profissional que isso se cria, né, o cara pode estar a vida inteira na base, mas é quando sobe pro profissional que ele cria aquela identificação com o clube. E, cara, infelizmente o futebol hoje ele é cada vez, né, mais imediato, né? Então o jogador ele não tem tanto tempo assim, ele sobe, faz 18 anos, se é bom, já vai pra Europa. É normal do futebol hoje e, cara, se chegar aos 10 milhões, eu acredito que o Palmeiras venda o jogador, tá? Quero a tua opinião, venderia, não venderia, seguraria? Comenta aí pra nós, porque temos outro jogador da base também deixando, né, o Verdão, tá? Ou possivelmente deixando o Palmeiras, tá? Porque a gente sabe, o ataque do Palmeiras tem nomes de peso, né? Mas tem um jovem que chamou bastante atenção já há bastante tempo, o Thales, né? Poucos lembram, mas o Thales tá aí, 20 anos, ele fez 32 gols em 46 jogos, no Sub-20 em 24, o atacante foi promovido, né, ao time principal esse ano. Foram 13 partidas apenas e 2 gols, né? Mas com a concorrência, por exemplo, de Flaco, Vitor Roque, enfim, né? Outros jogadores que circundam, né, aquele trecho do campo, as chances dele obviamente são limitadas, é um jogador jovem, né, não é tão forte fisicamente, então tem, né, um clube já interessado em levar o Thales, tá, que é o Olympiacos da Grécia, está fazendo sondagens inicialmente, chegou com valores e a negociação tá avançada e o próprio jogador e o seu staff já deram um sinal verde, né, para negociar com o Olympiacos. Thales chegou no Verdão em 21, vindo do CRB, então não é um cria da base propriamente dito, né? Ele chegou na base já com seus 15 anos, mais ou menos, e mostrou estrela, sempre foi um jogador importante, mas, né, cara, não teve uma sequência aqui no Verdão. Infelizmente acontece isso com muitos jogadores. E agora, né, está tendo essa negociação, não sei te dizer se é por empréstimo, se é uma compra definitiva, essa informação eu não tenho para te dizer. O que eu tenho é que ter negociações e ela está de forma avançada para o jogador estar de malas para a Grécia, né, poder ter mais espaço. Eu acredito que é bom para ele e é bom para o Palmeiras, né. Se o Palmeiras emprestar, ele pode se valorizar ou até mesmo voltar com mais experiência. 2, né, se realmente o Verdão vendê-lo, aí é dinheiro, né, entrando nos cofres para um jogador que não está sendo utilizado. Quero a tua opinião, venderia, seguraria, faria caixa com esse jogador? Tu acha que ele pode ser um cara realmente classe A, diferenciado? Comenta aí para nós, porque vamos falar de algo polêmico no Verdão, que é o caso Roger Guedes, tá? Jogador com passagem aqui, que quase fechou com o Grêmio, que quer um retorno ao futebol brasileiro, valores oferecidos pelo Grêmio, 10 milhões de euros.
valores oferecidos por valores que o clube do Catar quer, cerca de 15 milhões de euros, né? E a gente sabe, o Palmeiras está em fases avançadas para contratar o Júlio Enciso, né? Por algo próximo de 15 milhões ou 12, 14 milhões de euros mais metas. Então é o dinheiro que poderia ser usado para contratar, por exemplo, Roger Guedes. A torcida quer, a torcida pede, preferiria, mas a diretoria do Verdão já foi direta. Roger Guedes não vai ser jogador do Palmeiras. Segundo o jornalista Jorge Nicola, só não houve nenhuma sondagem oficial, como o clube descarta completamente qualquer negociação com, né, o Roger Guedes. Motivo é que ele não tem uma boa imagem dentro do clube. Mesmo ele tendo defendido o Palmeiras entre 16 e 18, Guedes saiu como fama de criador de problemas dentro do ambiente. Pelo menos é assim a informação que o Nicola trouxe, né? Se envolveu em atritos com nomes pesados, como Felipe Melo, né? E acabou indo pra China na época até. Era um jogador que, enquanto estava aqui no Palmeiras, era um bom jogador já, mas não era o Roger Guedes, né, que é hoje em dia, né? E tem mais, o Raio do Catar quer uma grana alta para liberar o atacante, ou seja, né, a diretoria entende que não é um momento de trazer o Roger Guedes, é um jogador que provavelmente então a gente nunca mais vai ver vestindo a camisa do Palmeiras, tá? Na minha opinião, cara, não sei se é correto, é um jogador que já tá mais maduro, um jogador, né, era muito mais jovem na época que tava aqui no Palmeiras, né? Então é um jogador que com certeza deve ter amadurecido nesse tempo. E, cara, é um grande jogador, né? Se pegar números e tudo que já fez na carreira, é muito mais jogador. Por exemplo, que o Júlio Enciso, né? Acho um jogador mais definitivo, mais, né, que pode resolver partidas sozinho, sim, tem esse poder. E eu acho que não tá acertada a decisão do Palmeiras em não trazer o Roger Guedes, mesmo não sabendo se ele de fato ia querer vir pro Palmeiras, né? Mas aí é aquela coisa, a diretoria nem sequer tentou o jogador e ele então não será jogador do Palmeiras, tá, torcida? Mas e tu? Gostaria do Roger Guedes? Não gostaria? Comenta aí pra nós, porque por hoje estamos chegando no final com mais um Palmeiras em Campo e a qualquer momento a gente volta te trazendo sempre as principais informações do Verdão. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!